José, ¿jugamos? Sí, pares. 1, 2 y 3. Sí sé. Kaká. Zidane. Beckham. Defoe. Kahn. Lampard. Beckenbauer. Então, ouça isto. Nestes dias, é sempre Ronaldo, 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 Messi, Messi, Messi. As crianças estão sempre a perguntar: diga-me o nome de outro jogador que ganhou 3 títulos consecutivos da Liga dos Campeões? Bem, Franz Beckenbauer. Mas diga-me outro jogador que já conquistou tudo no futebol. Messi conquistou tudo o que havia para conquistar. De novo, Franz Beckenbauer. Este homem era o vencedor em série por excelência. Ele foi o primeiro jogador a completar o futebol. Naquela época, podiam muito bem ter posto o nome dele nas escalações de cada final antes mesmo da temporada começar, porque você pode temê-lo fugir dele, mas o destino chega de qualquer forma. Quer dizer, ele literalmente chegou à final de todo o torneio internacional que disputou, exceto um. Em 1970, chegaram ao ponto de tentar pará-lo na base da violência, praticamente o desmontando em campo. E mesmo assim, ele se recusou a sair. Continuou jogando com o braço imobilizado numa tipóia, terminou em 3º lugar e ainda levou medalha para casa. Só isso já seria suficiente para ofuscar o legado de quase qualquer jogador que você consiga citar. E o mais curioso é que isso nem começa a resumir tudo o que ele fez. Além da Copa do Mundo e das 3 Champions, ele ainda ganhou 2 bolas de ouro, 12 outros títulos com o Bayern, a Euro com a Alemanha, foi para os Estados Unidos e conquistou a Liga 3 vezes, voltou, ganhou a Bundesliga com o Hamburgo, se aposentou, mas não conseguiu ficar longe do futebol, virou técnico da seleção e chegou à final nas 2 Copas em que comandou o time. Ganhou mais uma, depois decidiu virar técnico de clube, levou o Marselha à final da Champions, foi para o Bayern e voltou a ser campeão, conquistando a Liga e a Copa da UEFA. Mais tarde assumiu a presidência do clube e comandou a era mais vitoriosa da história com mais 23 títulos em 13 anos. Nem preciso exagerar para fazê-lo soar grandioso, ele simplesmente era. Já faz 2 anos que o futebol ficou sem ele. Talvez você ache que já conhece a história, mas não conhece, porque nunca foi só sobre títulos ou troféus, é sobre as histórias que ficaram, o clube que ele transformou, os companheiros ao seu lado, as pessoas ao redor, o país inteiro. Para todos eles, ele mudou tudo. Hoje, vocês veem o Bayern e a Alemanha como esses titãs do futebol, mas naquela época não era assim. Como o próprio Beckenbauer disse uma vez: eu estava lá quando o futebol se tornou o que é hoje. Quando nasci, o país estava de joelhos. A única coisa boa era que não havia inveja, porque ninguém tinha nada. Veja, ele nasceu apenas 4 meses depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E, naquela altura, a cidade não passava de escombros e cinzas. Os nazistas haviam transformado o lugar em um de seus maiores redutos, e os bombardeiros aliados não pouparam absolutamente nada. Na verdade, ninguém se importava. O mundo inteiro odiava a Alemanha. E enquanto o seu povo tentava se agarrar ao futebol, numa tentativa desesperada de sentir uma gota de orgulho pela sua nação, até isso era inútil, porque o próprio Hitler lhes tinha tirado. Ele temia a rebeldia do esporte e, nas suas constantes tentativas de controle, quase o matou. E, ao contrário do que muita gente já ouviu por aí, o próprio Bayern acabou sendo uma das maiores vítimas naquele período. Quando Hitler assumiu como chanceler, o clube tinha acabado de conquistar o primeiro título da sua história. Era o atual campeão. Mas o presidente, Kurt Landauer, era judeu, assim como o treinador e alguns jogadores. Eles eram literalmente conhecidos como o Judenklub, o clube dos judeus. E claro, Hitler não podia aceitar isso, então mandou toda a família do presidente para um campo de concentração. Eventualmente, graças ao seu serviço militar na Primeira Guerra Mundial, ele foi poupado, mas sua família sofreu um destino diferente. E enquanto ele fugia do país, Hitler se esforçou ao máximo para forçar o amado clube de Landauer à submissão. Primeiro, ele nomeou um de seus homens como presidente. Depois os fez usar aquele distintivo que todos nós vimos como forma de humilhá-los. A certa altura, ele até exigiu que o clube entregasse toda a sua prataria para que pudesse ser derretida e usada na guerra. Foi um tempo incrivelmente sombrio, e mesmo depois que Landauer conseguiu voltar ao clube, mesmo após uma década tentando salvá-lo, em 1963, não só estavam perto da falência, como nem eram o maior clube de Munique. E quando a Bundesliga foi criada, eles nem foram incluídos. A única coisa que os salvou foi, ironicamente, um jovem fã de seus rivais, o 1860 Munique. Eu estou falando sobre Franz Beckenbauer. Na Copa do Mundo de 1954, a Alemanha Ocidental perdeu de 8-3 contra a poderosa Hungria de Puskás na fase de grupos. Foi incrivelmente embaraçoso, mas 14 dias depois, eles se reencontraram depois que a Alemanha, de alguma forma, chegou à final.
Ainda assim, com apenas 8 minutos de jogo, já perdiam por 2-0. Mas, independentemente disso, um jovem Beckenbauer permaneceu completamente imóvel, assistindo aos 82 minutos restantes daquela partida na televisão. No final, a Alemanha Ocidental havia milagrosamente completado uma virada, e Franz decidira que, não importava o quanto seu próprio pai desprezasse o futebol, ele se tornaria o próximo capitão da seleção alemã. Ele tinha apenas 8 anos na época. No entanto, aos 14 anos, 6 anos depois, ele estava pronto para entrar na academia do 1860, mas primeiro, ele tinha um último torneio para jogar com seu antigo clube e, ironicamente, ao chegar à final, ele foi forçado a enfrentar precisamente o 1860 de Munique. Era para ter sido apenas mais uma partida comum, mas de repente Beckenbauer se envolveu numa discussão com um jogador do 1860 e acabou levando um tapa no rosto, e ali, naquele instante, algo mudou. A partir daquele momento, ele não só decidiu que nunca jogaria pelo 1860 em sua vida, mas decidiu jogar pelo Bayern, desencadeando um dos maiores efeitos borboleta na história do esporte. Como o garoto que o esbofeteou diria em uma entrevista 50 anos depois, ele deve estar feliz por eu tê-lo esbofeteado, era uma questão de destino que ele se tornasse um vermelho. E isso era real. Realmente parecia que era para ser. No momento em que o Bayern foi excluído da Bundesliga e completamente sem dinheiro, não tiveram outra escolha senão procurar na sua academia, e Beckenbauer já estava lá à espera deles, pronto para transformar o clube. No final da sua primeira temporada completa juntos, ele já os tinha levado de volta à primeira divisão, marcando 17 golos em 31 jogos enquanto jogava no meio-campo recuado. E no início da temporada seguinte, ele já estava sendo convocado para a seleção nacional. Era impressionante como tudo parecia sem esforço para ele. Na verdade, isso quase trabalhou contra ele. Como eu li uma vez, Beckenbauer nunca parecia suar. Ele flutuava pelos jogos. Cada um dos seus passes encontrava um companheiro. Ele fazia tudo parecer fácil, fácil demais. O futebol era visto como um jogo de trabalho duro, não de arte, e os torcedores alemães não apreciavam a frequência com que ele desafiava essa noção. E para ser justo, a aversão deles a Beckenbauer também se devia em grande parte ao fato de ele quase ter sido banido da seleção nacional, depois de se recusar a casar com a namorada, que estava grávida na época, algo extremamente controverso naquele período. Mas ainda assim, o que mais pesa é que muita gente foi contra aquela primeira convocação. E mesmo quando ele chocou o país ao levar o Bayern ao título da Copa da Alemanha, apenas o terceiro troféu deles, em sua segunda temporada completa lá, a imprensa ainda era contra sua inclusão na seleção da Copa do Mundo de 1966, embora o próprio técnico justificasse tudo simplesmente afirmando que não havia ninguém melhor. E adivinha, ele estava certíssimo. 4 jogos no torneio, ele já havia marcado 3 gols de alguma forma, e mesmo quando tiveram que enfrentar a União Soviética nas semifinais, um Beckenbauer de 20 anos marcou o gol da vitória com um golaço absoluto que deixou Lev Yashin, considerado o maior goleiro de todos os tempos, completamente pregado ao chão. Quando chegaram à final, muitos já o consideravam a estrela do torneio, e não havia maior prova disso do que o facto de ele ter sido o escolhido para fazer a marcação individual a Bobby Charlton. Exceto, talvez, que o próprio Charlton tenha sido escolhido para marcar Beckenbauer também, acabando por admitir que, nessa altura, eu sabia que não adiantava tentar enfrentá-lo. Foi só uma perda de tempo. No entanto, mesmo sem Charlton em campo, a Inglaterra não só era favorita, como também teve a sorte de marcar talvez o golo mais controverso do século. E após o prolongamento, o sonho alemão acabou. Ainda assim, Beckenbauer foi incluído na seleção do torneio, e também como o melhor jogador jovem. E pouco depois, apesar de ainda ganhar apenas 100 libras por jogo e trabalhar como vendedor de seguros nas horas vagas, o AC Milan o procurou com uma oferta de 200 mil libras, que o deixaria a um passo de quebrar o recorde de transferência de todos os tempos. E mesmo assim, ele escolheu ficar no Bayern. No fim do ano, ele ficou em terceiro na Bola de Ouro, e no fim da temporada, ele não só ganhou mais uma taça alemã, mas também conquistou a Recopa Europeia, levando um jornal a afirmar que ele já estava a caminho de se tornar um dos maiores jogadores que o futebol já produziu. Mas foi o que aconteceu a seguir que transformou essa possibilidade em realidade. Nos 3 anos seguintes, Beckenbauer começou a mudar lentamente o seu jogo, caindo cada vez mais para trás e assumindo lentamente o papel que o tornou famoso, o líbero. Ele deixou de ser apenas um grande jogador para se tornar único. Foi ali que recolocou o Bayern no topo do futebol alemão após 36 anos. Conquistou a Bundesliga e ganhou o apelido que atravessaria gerações
Diz a lenda que Reinhard Libuda, o rei, tentou várias vezes dar uma caneta em Beckenbauer até simplesmente passar por cima dele. A torcida visitante explodiu em insultos. A resposta veio fria. Ele pegou a bola, foi até a arquibancada e começou a fazer embaixadinhas, como se ninguém estivesse ali. No dia seguinte, os jornais tinham decidido que, se Libuda era o rei, então Beckenbauer era o seu Kaiser. E claro, assim que a próxima Copa do Mundo chegou, o imperador era o seu principal jogador. E nas quartas de final, as tensões já estavam em níveis altíssimos. Era a Alemanha contra a Inglaterra novamente, e 1 hora de jogo, a Alemanha já estava 2 gols atrás. E quando tudo já parecia perdido, foi claro, o Beckenbauer quem achou um gol do nada, puxando uma das maiores viradas de todos os tempos e acertando as contas com a Inglaterra. Foi aquele lance que muda completamente a história do jogo. E mesmo assim, todo o drama daquela partida ainda ficava pequeno perto do que vinha na sequência. O confronto seguinte entraria para a história como o jogo do século. Antes mesmo de a Alemanha conseguir respirar, a Itália já estava na frente. E 70 minutos depois, ainda em desvantagem e sem nenhuma substituição disponível, Beckenbauer deslocou o ombro. Qualquer um teria aceitado a derrota e ido direto para o vestiário, mas ele fez o oposto. Chamou os paramédicos, imobilizou o braço junto ao corpo com uma faixa, a tipóia por cima do escudo da Alemanha e continuou em campo. E mesmo quando a Alemanha empatou milagrosamente o jogo a 1 minuto do fim, ele nem sequer pensou em desistir. Ele aguentou mais 30 minutos de tortura física e psicológica, vendo a Alemanha adiantar-se, perder a vantagem, empatar de novo e, no fim, falhar mesmo assim. Como diria Jeff Hurst, naquele dia, Beckenbauer mostrou que conseguia jogar tão bem com um braço quanto a maioria dos jogadores com 2. Foi um dos maiores exemplos de determinação inabalável na história do esporte. Assim que o torneio terminou, todos os jogadores mais experientes concordaram que, aos 24 anos de idade, Beckenbauer merecia uma braçadeira de capitão mais do que qualquer um deles. Como Romaniega costumava dizer, nunca, em toda a minha vida, ouvi alguém criticá-lo, seja dentro ou fora do campo. A sua reputação era de facto intocável, mas ainda assim, até aquele momento, ele não possuía muitos troféus em seu currículo. Então, a partir de 1972, ele mudou completamente essa situação. Primeiro de tudo, juntamente com seus eternos parceiros Sepp Maier e Gerd Müller, ele reconquistou o título da Bundesliga. Depois, ele se juntou à seleção nacional para a Eurocopa. E no que foi seu primeiro torneio como capitão, eles derrotaram a União Soviética na final para levar o troféu. E no fim daquele ano, depois de já ter ficado várias vezes entre os 5 melhores, Beckenbauer finalmente conquistou a bola de ouro, superando Müller por apenas 2 votos e tornando-se o primeiro defensor a levar o maior prêmio do futebol mundial. Mas, independentemente disso, aquilo era apenas o início da sua trajetória lendária e estava longe de ser o capítulo final. Em 1974, ele não só já tinha conduzido o Bayern ao 3º título consecutivo da Bundesliga, algo que nenhum outro clube alemão havia conseguido até então, como naquela mesma temporada também os levou à final da Copa dos Campeões Europeus. E mais uma vez, foi um confronto monumental. Só aos 120 minutos conseguiram arrancar o empate e forçar o Atlético a disputar um jogo de desempate. Eles se esforçaram tanto, mas tanto, para conseguir aquele gol que, segundo o Vezila, no dia seguinte, no treino, mal conseguíamos sequer andar, mas de alguma forma encontramos a força necessária. E quando o jogo de desempate finalmente aconteceu, jogamos a melhor partida da história do Bayern. Sim, eles demoliram o Atlético por 4-0. De repente, em pouco mais de 2 anos, Beckenbauer tinha conquistado praticamente tudo o que era possível. Faltava apenas um troféu, a Copa do Mundo. E felizmente para ele, bastaria esperar mais um mês para ter outra chance. Mas não seria tão simples quanto ele imaginava. Com o torneio sediado na Alemanha, os jogadores em conflito com a federação e uma ameaça de bomba iminente, as coisas ficaram incrivelmente tensas no campo de treinamento. Estavam completamente isolados do mundo exterior. Havia cães de guarda, segurança, alarmes de movimento. Eles eram como verdadeiros prisioneiros. Como o próprio Beckenbauer diria, em Malenta você enlouquece. E para piorar, a maioria do elenco vinha de conquistar a Copa dos Campeões da Europa com o Bayern. Então a pressão para vencer era absurda. E quando perderam a liderança do grupo justamente para a Alemanha Oriental, foi o caos total. Todo mundo perdeu a cabeça. E o Beckenbauer sabia que, naquele ponto, a única forma de compensar aquela humilhação era trazendo a taça para casa. Então ele fez o impensável. Reuniu todo o elenco e a comissão técnica na cozinha do centro de treinamentos.
anos e, na prática, assumiu o comando como se fosse o treinador. Chamou um por um os que tinham rendido abaixo do esperado, cobrou na frente de todos e reorganizou a equipe praticamente do zero. Se qualquer outro jogador tivesse feito isso, teria sido um fiasco no vestiário. Mas quando Beckenbauer o fez, todos ficaram em silêncio, o escutaram e seguiram suas palavras. Por quê? Porque Beckenbauer nunca lhes pediu nada que ele próprio não fizesse. Como ele disse um dia, a parede no meu antigo quintal era o meu companheiro de equipa mais honesto. Se dás um passe certo, recebes outro passe de volta. Era tudo o que ele pedia. E, a partir daquele momento, eles passaram por toda a segunda fase sem sofrer uma única derrota. E então, chegou a hora da grande final. Alemanha Ocidental contra a Holanda. Entre Beckenbauer e a glória eterna, estava apenas o time mais amado do mundo, a Laranja Mecânica, os reis do futebol total, e Johan Cruyff. E, como quase sempre, com apenas 2 minutos de jogo, eles já estavam atrás no placar. Ainda assim, Beckenbauer se agarrou à lembrança de quando, aos 8 anos, viu a Alemanha Ocidental reagir e virar contra a Hungria, o jogo que despertou nele o sonho de viver algo assim. E, a cada dividida, ele encarava de frente os autoproclamados reis do futebol total, colocando cada um deles no devido lugar. 88 minutos depois, a Alemanha Ocidental era campeã do mundo. E aos 28 anos de idade, Franz Beckenbauer havia completado o futebol. Até hoje, ele ainda é o único defensor a ter feito isso, e o único a fazê-lo enquanto capitaneava sua equipe em todas as competições. E mesmo assim, não foi o suficiente. Nos 2 anos seguintes, ele garantiria mais 2 taças dos campeões europeus ao seu nome, totalizando 3 consecutivas, contudo a culminar em 1976, quando, logo após a última dessas conquistas, ele se juntou à seleção nacional para um último torneio, levando-os à final do campeonato europeu mais uma vez, e só sucumbindo nos pênaltis enquanto Panenka transformava seu nome em lenda. E mesmo assim, isso não impediu Beckenbauer de conquistar mais uma bola de ouro. Até os dias de hoje, ele é o único defensor a ter vencido o prêmio 2 vezes. Na verdade, apenas outros 2 defensores conseguiram vencê-lo. Então, se quiser ver por esse lado, pode-se dizer que ele tem tantos prêmios quanto todos os outros defensores da história juntos. E se tivessem tido mais cuidado com ele, talvez ainda tivesse ido além. Mas em vez disso, acabou praticamente empurrado para os Estados Unidos e para longe da seleção. Como ele próprio admitiu, eu tive problemas no clube, eu tive problemas na minha vida pessoal, eu tive problemas com o fisco. Às vezes, tudo desaba de uma vez só. Então, eu me despedi de todos e fui para Nova York. E sobre o que veio depois, bem, você simplesmente não resume um gigante em 15 minutos.